Graça e paz a todos. E aí, meu irmão, minha irmã, que a paz e o amor de Cristo seja presente em sua vida. Faz um tempo que eu não tenho dado uma palavra aqui no Facebook, mas isso não quer dizer que eu não tenho pensado em fazer essa obra que Deus tem confiado a mim. Eu louvo ao Senhor porque é uma oportunidade de falar da palavra, de ensinar a vocês a palavra do Senhor, daquilo que Jesus está falando aos nossos corações. Que Jesus fala todos os dias aos nossos corações. E hoje é mais um momento, mais um dia que o Senhor fala aos nossos corações. Então que você, meu irmão, minha irmã, abra o seu coração, deixa Cristo entrar. Abra seu coração e sinta o amor de Cristo, porque não tem um amor igual nesse mundo que não seja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você viva uma vida nova a cada dia. A palavra do Senhor, dita pelo profeta Jeremias, vai dizer que as misericórdias do Senhor se renovam cada manhã porque elas não se esgotam. Essa é a misericórdia do Senhor. Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 20. Então, você lá, leia todo o capítulo, se assim desejar. E aí você vai ver o que é o amor de Cristo todos os dias se renovando sobre a sua vida, sobre nossas vidas. A minha oração é que você, meu irmão, minha irmã, a cada dia tenha um encontro com Deus. Que a cada dia você viva esse amor de Deus, viva essa esperança de dias melhores e que você seja uma pessoa de fé. Uma pessoa com uma fé inabalável, sabe? Uma pessoa de fé inabalável, inabalável. É aquela pessoa que ela olha adiante do que ela enxerga. Aquela pessoa que tem um olhar de fé. O olhar de fé vai além do que nós vemos no dia a dia de nossas vidas, aquilo que está à nossa frente, do nosso olhar humano. O olhar de fé é um olhar espiritual. É um olhar de ver o reino de Deus sendo preparado, sendo fixado para todos aqueles que crêem no Senhor Jesus Cristo. É ver Cristo, o seu reino, um mundo diferenciado para todo aquele que crê no Senhor. Isso é um olhar de fé. E hoje é um dia muito especial para mim, para você, para nós que temos fé no Senhor Jesus. Nós que temos um olhar de fé, um olhar de uma fé inabalável. Sabe o que é uma fé inabalável? É uma fé que você não vai desistir diante das circunstâncias pelas quais você já passou, está passando, pode vir a passar. Então, a sua fé ela é inabalável, porque apesar das dificuldades, das circunstâncias, você sabe que o Senhor Jesus, ele vai te dar essa vitória. Você sabe que o Senhor Jesus está caminhando com você. Você sabe que o Senhor Jesus está ouvindo a sua oração. Você sabe que o Senhor Jesus está lhe dando capacidade física, capacidade moral e capacidade espiritual para vivenciar as maravilhas do Senhor Jesus. O Senhor vai lhe dar tudo isso. Mas para que você presencie isto, vivencie essa maravilha do Senhor Jesus, você precisa ter fé. E hoje nós, cristãos evangélicos, nós estamos comemorando, junto com os irmãos aí no mundo inteiro, 503 anos da Reforma Protestante. Olha que lindo! São mais de meio século, mais, né? Muito mais de meio século, já, na realidade são metade, né, de 1000 anos aí. Então são 503 anos em que Deus colocou na vida do homem, Martinho Lutero, uma proposta, um caminho diferenciado da religiosidade que ele vivia na época. Na realidade, Deus tinha colocado ainda esse caminho novo, essa forma verdadeira de enxergar Jesus pela palavra, até antes de Lutero, né, os chamados pré-reformadores, como Zwinglio, John Hus e outros que você pode estudar aí
livros que existem aí, livros sobre os reformadores, teologia da reforma e assim por diante. Então Deus colocou que o cristianismo ele precisava de um caminho diferente. E esse caminho diferente é o caminho da fé. Naqueles dias de Lutero, o caminho era por obras. O caminho não se chegava a Deus. Você tinha sacerdotes, padres, você tinha um monte de pessoas que intercediam por você. Então as pessoas se desanimavam com a fé. As pessoas viam Deus muito distante. E muitas vezes, através desses religiosos, as pessoas viam Deus como um opressor. Ainda tem-se, algum pensamento sobre Deus como opressor, mas Deus ele é amor e justiça. Deus é amor e justiça. Então hoje nós comemoramos 503 anos da Reforma e é uma vitória da fé. A Reforma é uma vitória da fé. Por quê? Porque através desse movimento reformador, as pessoas então agora têm acesso direto a Deus por Cristo. Não é mais pelo homem, é por Cristo. As pessoas agora podem ler a palavra do Senhor na sua própria língua. Naqueles dias era por latim. Olha a dificuldade, quem sabia latim? Eu não sei latim, não tenho pretensão de saber. O importante para mim é saber o português e pregar o português. É assim que Cristo me chamou, me creio com você também. Então hoje, meu irmão, minha irmã, olha só a importância que tem esse dia 31 de outubro. 503 anos em que Deus quebrou no mundo uma forma religiosa opressora, enganadora e diabólica, para fazer novamente as pessoas, o homem, a mulher, encontrar-se com Jesus pela palavra. Aquilo que fora impedido ao longo da história pós-apóstolos, agora voltou-se ao normal. Então são 503 anos de vitória em nome de Jesus. E isso é importante. Eu quero ler um texto que marcou a vida de Lutero e marca a vida de muita gente, marca a minha vida também. A palavra do Senhor não é um texto que a gente não lê, que não marca a nossa vida, que não impacta nossas vidas. Porque a palavra de Deus, ela é viva, ela não é uma palavra morta, não é uma palavra para você sentir um momento de alegria, um momento de paz, tranquilidade, seja como for, quando você lê qualquer literatura. A palavra de Deus, ela é contínua, você pensa nela o dia inteiro, no outro dia você pensa nela, e você vai vendo e compreendendo que quanto mais você vai pensando, mais você vai compreendendo que Jesus está trabalhando na sua vida, naquela palavra que você leu. E a palavra que vamos ler, é o primeiro texto, está na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Eu creio que você tem essa palavra de decor, mas abra a sua Bíblia. Não deixe de ler a Bíblia. Se você tem uma Bíblia, você tem que ler, você tem que carregar. As pessoas precisam ver que você verdadeiramente é uma pessoa transformada por Jesus. O que é ser transformado? Eu já falei outras vezes aqui, uma pessoa transformada por Jesus. Uma pessoa que se converter é mudança de mente, mudança de atitude, mudança de vida. No grego isso chama-se metanoia, mudança de percepção da realidade que você vive. Então, se você acha que o mundo é coisa boa para você, então você vai com Jesus ver que o mundo não é bom, existe algo melhor ainda, que Jesus vai te dar no mundo e além do mundo, que é a salvação, a vida eterna. Então você vai ter uma percepção diferenciada do mundo, e aí você vai conseguir discernir todas as coisas e reter aquilo que é bom, como diz a palavra do Senhor. Então o texto da palavra do Senhor, nessa Bíblia, glória a Deus, palavra do Senhor, Bíblia Sagrada, meu irmão, minha irmã, 503 anos nós temos a liberdade de ler essa palavra na qual era proibido antes. A palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Amém. Aleluia.
aleluia, glória a Deus. Quando Paulo falou essa palavra para os crentes de Roma, ele está citando o livro do profeta Abacuque, capítulo 2, versículo 24. Na comunidade de Roma, a igreja de Roma, ela era composta por gentios, pessoas não judias, convertida ao cristianismo, convertida a Cristo. Existia judeus convertidos a Cristo. Então, os nossos irmãos judeus, eles acreditavam em Jesus, mas eles entendiam que para chegar a Jesus teria que passar pelos preceitos das obras na lei judaica. Só que a lei judaica, que nós hoje chamamos de Antigo Testamento, ela terminou no âmbito assim, não quer dizer que ela está fora, não, ela é viva. Ela se aperfeiçoou em Cristo. Quando nós lemos o Antigo Testamento, nós entendemos que os profetas, os 5 livros de Moisés, os Salmos, os Provérbios, todos os profetas, como já falei, eles apontavam para Jesus. Então nós lemos a Bíblia tendo como centro Jesus. Então toda a revelação antes de Jesus e depois de Jesus é a palavra de Deus apontando para Cristo Jesus como caminho, a verdade e a vida. Então Paulo ele vai deixar bem claro, ungido pelo Espírito de Deus, o Espírito de Deus ministrando na vida de Paulo, que o justo ele viverá por fé. Ele não vive por obras, ele não vive pelo aquilo que ele pratica. Ele não vive pelo aquilo que ele possui, seja no âmbito moral, conhecimento, ou seja no âmbito de bem material, naquilo que ele toca, naquilo que ele conquista. Não é por isso que ele é justificado perante Deus. Não há nada no ser humano que ele faça que agrade a Deus, a não ser se ele tiver fé em Cristo. Por quê? Porque o ser humano, ele é pecador. Para você, meu irmão, minha irmã, que já leu a palavra do Senhor, e se você não leu toda a Bíblia, fique em paz, não é lendo toda a Bíblia que você vai ser salvo. Vai ser salvo por Cristo. Se você colocar como propósito, coloque como propósito para ler toda a palavra do Senhor. Porém, não faça disto uma obsessão e um martírio para você, porque você talvez não alcance no tempo que você determinou. Não é assim que Deus trabalha. O importante é que você leia e entenda a vontade do Senhor para a sua vida. Então, a palavra do Senhor diz que o justo viverá por fé. O que Cristo espera de nós é que nós tenhamos fé nele. A reforma protestante significa ter fé no Senhor Jesus. Nós somos justificados, nós somos salvos, nós somos transformados. Nós somos direcionados por Jesus através de nossa fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por quê? Como é que você agrada a Deus se você não crê nele? Mas se você quer agradar a Deus, então que você creia nele. Como? Fé. Fé. Acreditando que há um Deus criador de todas as coisas, acreditando que Deus nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho amado, Cristo Jesus, para nos salvar. Isso é fé. Para os judeus, isso era um escândalo. Eles entendiam que Jesus seria aquele que tiraria Israel da opressão dos romanos. Então Jesus vai e é crucificado. Eles não acreditavam que o Messias poderia ser crucificado. Na realidade, eles não interpretaram certo a palavra do Senhor. Para os gentios, os não-judeus, era loucura dizer que um Deus deu a vida por nós. Na realidade, a humanidade de Jesus, Jesus divino deu a vida por nós, mas Jesus ressuscitou porque ele é Deus. A morte não pode conter um Deus. Então, os gentios, os não-judeus, o mundo greco-romano da época, como até hoje, as pessoas não aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Para você aceitar, como eu aceito, eu creio que você também aceitou, isso é uma questão de fé. A fé, ela não se prova, você vive ela, você sente ela. Então você não precisa provar que você tem fé, você só precisa viver a sua fé. Porque quando você vive a sua fé em Cristo, você já está mostrando, provando que você é uma pessoa de fé. Como? Em atitudes,
em palavras, o seu jeito de ser, o seu jeito de viver, certamente deve e deveria testemunhar a sua fé em Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, hoje é uma data muito especial. É verdade que se comemora uma data demoníaca, né? O dia das bruxas, o dia do Halloween, seja como for. É um dia maligno porque engloba as pessoas, e principalmente as crianças, no âmbito espiritual, na adoração a entidades que nós cristãos chamamos de espíritos malignos, de adoração de bruxa, de adoração de caveira, demônio, seja o que for. Então nós cristãos não aceitamos essa data que justamente foi colocada no âmbito do dia da Reforma Protestante, para confrontar o reino de Deus, para confrontar a proposta do Senhor de mostrar que Deus quer salvar o ser humano. Então hoje nós entendemos e vivemos a reforma é um momento de fé do ser humano para com Deus. E a palavra, o primeiro texto que li, diz que o justo viverá por fé. Então, diante dessa palavra, eu quero trabalhar com você, meu irmão, minha irmã, 3 momentos em que a reforma protestante, ela se firmou na palavra de Deus, para mostrar que esse movimento não era um movimento humano, era um movimento do Espírito Santo de Deus na vida das pessoas. Então, há 3 momentos que eu vou trabalhar para você, e um deles, né, eu já disse, o justo viverá por fé. E o primeiro deles está na carta de Tito, capítulo 2, versículo 11, né, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então, o primeiro entendimento que nós temos daquilo que a reforma nos apresentou de Deus, daquilo que nós então tivemos a liberdade em conhecer, é a graça de Deus. Até então, não se sabia sobre a graça de Deus. Se sabia de um Deus opressor. Se sabia que a salvação era por obras, era pelo que você faz, é pelo que você doa à antiga igreja, né? Hoje nós estamos na verdadeira igreja de Cristo, mas na antiga igreja. Então, assim, as pessoas compreenderam que agora Deus é graça. Que a graça de Deus, o favor de Deus, graça quer dizer uma palavra grega que vem de caris, que significa uma dádiva merecida de Deus para o ser humano. Então a graça é um agir de Deus em salvar o ser humano. Graça é o agir de Deus em salvar o ser humano. Como eu disse um pouquinho aí no começo, nós não somos merecedores da salvação, mas pelo amor de Cristo, nós então somos convidados a sermos salvos. Por quê? Porque Jesus faz uma oferta de salvação. Você aceita ou você recusa. E essa oferta de Cristo é graça, meu irmão, minha irmã. Se há algo que a reforma protestante, que o movimento da reforma nos trouxe, é que Deus quer nos salvar por graça. Que Deus, em sua graça e em seu amor imensurável, Ele quer nos salvar em Cristo. E a resposta é por fé. Ou você aceita, ou você não aceita. E essa carta diz, porque a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. A carta de Tito, capítulo 2, verso 11. Então, a primeira base, o primeiro entendimento que nós temos de que o justo viverá por fé, o justo vive por fé porque ele vive a graça de Deus. Ele vive uma ação salvadora de Deus em Cristo. Amém? Glória a Deus. Olha que tremendo. Deus quer salvar você. Deus quer salvar a sua família. Deus quer salvar seus entes queridos. Eles só precisam aceitar a Cristo. Eles só precisam declarar: Jesus, Tu és o meu Senhor. Tu és o meu Senhor. Isso é graça. Nós não somos merecedores. Por quê? Porque nós somos pecadores.
Ser pecador é ser rebelde, é ser contra Deus. É dizer que Deus não é Senhor de nossas vidas e por isso que nós nos arrependemos todos os dias em nossas orações, dizendo: Senhor, nos perdoa nossos pecados. Porque não queremos ser rebeldes, não queremos ser contra o Senhor, não queremos viver contra o Senhor, mas queremos viver com o Senhor. Então nós nos arrependemos dos nossos pecados. E Deus, pela sua infinita graça em Cristo, Ele nos perdoa, Ele nos sara, Ele nos cura, Ele nos enche com o seu amor. Esse é o Deus da graça. Se há algo que nós aprendemos, meu irmão, minha irmã, nesses 503 anos desse movimento da Reforma Protestante, o movimento segundo o coração de Deus, é que Deus nos salva por livre e espontânea vontade, pelo amor dele. Então não há nada em nós que invoque, que mostre a Deus que somos merecedores, porque nada em nós é merecedor do amor de Deus. Mas Deus então dá um passo, e esse passo é Cristo Jesus, que vem então para nos salvar, para ser o caminho, a verdade e a vida. Saiba disso, que você é salvo pela graça, pelo amor de Deus em Cristo. Amém. Glória a Deus. A segunda base da reforma, que é parte de nossas vidas, e está no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 22 ao 25, Evangelho de Lucas 8, 22 e 25, e diz assim: certo dia Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago? Eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado e eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos seus discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é esse que até os ventos e as águas dá ordens e eles lhe obedecem? Que texto lindo, né? Então eles atravessaram o lago da Galileia e foram pegos numa tempestade ali no lago da Galileia, na região da Galileia, ao norte de Jerusalém. Só que Jesus estava dormindo, porque Jesus estava cansado. A natureza humana de Jesus é como a nossa no âmbito de cansaço, de sentir sede e fome, porém não pecaminosa como a nossa. Nós nascemos em pecado. Em Jesus o pecado não nasceu com ele, o pecado estava fora. Por isso que o inimigo tenta, na tentação de Jesus, o diabo tentou arrastá-lo numa vida pecaminosa, e Jesus o repreendeu e venceu, porque Jesus é Deus verdadeiro, de verdadeiro Deus. Jesus então está dormindo e os apóstolos desesperados, então começaram a acordar o mestre, olha a situação nossa. Então Jesus repreende aquele momento de tempestade, mas Jesus então joga uma palavra muito dura para eles, e diz assim, no versículo 25, onde está a sua fé? Aonde está a sua fé? Discípulos, aonde está a fé de vocês? Então, a segunda base da reforma, que é importante para nós e que nós conhecemos, que nós podemos expressar, é o texto de início que eu falei para vocês também. A questão da fé, meu irmão, minha irmã. Onde está a sua fé? Porque hoje você tem a liberdade de expressar a sua fé. Pode ser que daqui uns anos nosso governo mude aí e se torne opressor aos cristãos no Brasil. Não sei se isso vai acontecer. Mas eu sei que nada pode tirar a sua fé em Jesus a não ser você mesmo. Nada pode tirar a sua fé em Jesus a não ser se você não quiser mais viver essa fé. E se é algo que Cristo então perguntou para os discípulos e pergunta para você, para nós nessa noite: onde está a fé de vocês? Aonde está a sua fé, meu irmão, minha irmã? Porque se há algo que nós aprendemos com o movimento da reforma, o movimento segundo o coração de Deus, é que o justo viverá por fé.
Então você só precisa ter fé no Senhor Jesus, você só precisa crer nele. Você não precisa fazer promessa, você não precisa fazer jejum, você não precisa fazer outras coisas que acabam sendo opressoras. Se você não tiver o conhecimento, se tornam opressoras, antibíblicas e mata a sua fé. E o que Jesus quer de você é só fé, é uma declaração, né? Uma declaração da sua vida, dizer: Jesus, tu és o meu Salvador. Isso é fé, isso é declaração de fé. Então para com isso, para de fazer propósito, para de fazer jejum de chocolate, esses jejuns malignos que você tem ouvido aí. Isso não é de Deus. O jejum é bíblico, verdadeiro, é um momento de fé sua para com Deus, um momento de santidade. Mas não é o que te salva, o jejum não te salva, o que te salva é Jesus Cristo. Então eu quero que você pense nisso, não fique fazendo: eu vou dar então bastante dízimo. Não é pelo que se oferece na casa de Deus, é a sua fé. O justo viverá por fé. Nós vivemos por fé. Jesus está dizendo onde está a sua fé. Jesus não está dizendo onde está seu dinheiro, onde está sua casa, onde está seu salário, onde está sua vida social, seja o que for. Não, Jesus não está dizendo isso, ele está dizendo onde está a sua fé. A segunda base desse movimento da reforma protestante, o movimento segundo o coração de Deus, é que nós somos livres para expressarmos nossa fé em Cristo. Amém? Aleluia! Porque naqueles dias de Lutero, para você expressar sua fé, você seguia várias regras religiosas antibíblicas. Hoje você só tem que declarar fé. Viva por fé, meu irmão. Expresse o seu amor a Cristo. Fale da sua fé. Testemunhe a sua fé em Jesus. Ajude as pessoas a chegarem a Cristo. Porque quantas pessoas, muitas delas evangélicas mesmo, estão nas suas igrejas vivendo por obras. Elas têm que fazer, elas têm que se dedicar à obra de Deus, elas têm que se dedicar 24 horas. Quantas famílias não foram arrebentadas, estão sendo arrebentadas por isso? Por uma má interpretação da palavra de Deus, porque líderes ignorantes, e muitos deles até enganadores, falsos profetas, estão oprimindo as pessoas na sua fé em Cristo. Porque você é livre para expressar a sua fé em Jesus. Jesus só quer a sua fé, só quer a sua declaração, só quer a sua vida. Esse é o amor de Cristo, ele só pede isso. Que você o aceite como o Senhor e Salvador de sua vida. Então não caia nessas enganações de que você tem que fazer propósito, que você tem que fazer 7 dias aqui, 7 dias ali, essas coisas. Não caia nisso, meu irmão, minha irmã. Se é algo que nós comemoramos, é que podemos exercer a nossa fé em Cristo. Amém. Aleluia. A terceira base que eu quero trabalhar com vocês, estou trabalhando com vocês nessa noite, né, do movimento da reforma, ela está no livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Eu sei que você conhece também esse texto, é muito lindo, é muito pregado. Diz assim... Carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Amém. Aleluia. A terceira base do movimento da reforma, movimento reformador, a reforma protestante, é que nós temos como base do nosso crescimento espiritual, base do nosso conhecimento espiritual de Cristo, do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito, é a Escritura, meu irmão, minha irmã. Olha que tremendo isso. Você tem a liberdade de ler a palavra de Deus na nossa língua, nesse caso o português, e aprender das maravilhas de Deus para a vida humana. A reforma protestante nos trouxe a liberdade de lermos as Escrituras Sagradas para que, através das Escrituras Sagradas, aprendamos os mandamentos do Senhor, do nosso Deus Todo-Poderoso.
Olha que tremendo isso. Se antes da reforma você não tinha acesso às escrituras, é algo só dos religiosos da época, hoje, em nossos dias, você tem acesso, você é livre, você está aí com a palavra para aprender dela. Você só não lê se você não quiser. Mas a palavra está aí, a palavra de Deus, como diz aqui, né, na carta aos Hebreus, aos crentes, né, que se converteram a Cristo, os judeus e outros, diz que a palavra de Deus ela é viva, ela é eficaz, ela é mais afiada que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra na alma, no espírito, em toda a vida. A palavra de Deus, quando você lê a palavra de Deus, e eu falei isso também no início, ela vai vivendo dentro de você. É uma palavra que você não carrega só no momento que você lê. Não é uma palavra que está na sua emoção. Ela está na sua razão, na sua emoção e no seu viver por completo, porque é onde o Espírito de Deus trabalha com você. Essa palavra você vai carregar ela hoje, amanhã e depois amanhã. E quando você esquecer, de repente ela vem à tona a sua memória por algum momento que você vivenciar. Por quê? Porque é uma palavra viva, é uma palavra que está dentro, ela penetra, ela se solidifica em nossa alma. É a palavra de Deus, é Deus falando conosco. O justo viverá por fé, o justo viverá a graça de Deus, o justo viverá a palavra do Senhor. A reforma nos trouxe isso, meu irmão, minha irmã. Lutero estabeleceu 5 pilares e que a reforma, então, era que esse movimento, né, de reforma, esse movimento reformador, a reforma protestante, ele estabeleceu 5 bases na qual o cristão deveria se apegar e entender que era o essencial para a sua vida. Então, ele vai chamar de solas, que é uma palavra em latim que quer dizer somente. Ele fala somente fé, somente escritura, somente Cristo, somente graça e somente glória a Deus. Isso é o que importa para você. E aonde é que você encontra tudo isso? Onde é que você só encontra a graça, a fé, a Cristo, Deus? Você só encontra na única e verdadeira palavra do Senhor. Meu irmão, minha irmã, guarde esse dia para a sua vida. Fale para os seus filhos, seus parentes, e diga: olha, hoje nós estamos comemorando a reforma. Há 503 anos, o Senhor Jesus nos libertou de um sistema religioso opressivo. Há 503 anos, o Senhor Jesus nos deu a liberdade de saber que Ele nos ama. Há 503 anos, o Senhor então mostrou que Ele só requer de nós a fé. Há 503 anos, o Senhor então deixou para nós que a palavra ela é acessível, que a palavra é muito simples para nós, pessoas simples. Então, há 503 anos, o Senhor está agindo na vida do ser humano sem intermediário. Talvez você pense: mas e o pastor? O pastor, ele está ali para ensinar, para levar as pessoas a Cristo. É só ensinar, meu irmão, minha irmã. Você não será salvo porque eu sou seu pastor. Está repreendido isso em nome de Jesus. Você é salvo por Cristo. Eu sou salvo por Cristo. Eu sou chamado para ensinar. Sou chamado para liderar uma igreja. E para dizer para vocês: aceite Jesus. Leia a palavra. Viva a graça, o amor de Deus. E vão exercitar a sua fé em palavras, em atitudes. Que as pessoas vejam que verdadeiramente vale a pena servir a Jesus. Amém. Glória a Deus. Que em nome de Jesus, que você mude a sua vida. Que você testemunhe sobre o Senhor Jesus. Leia a palavra. Pastor, eu não consigo ler. Então escuta a palavra. Vai escutando. Uma coisa certa, meu irmão, minha irmã, Deus vai falar com você. Se você quer ouvir a voz dele, ele vai falar com você. Deus te ama. Viva o amor do Senhor. Leia a palavra, pregue essa palavra. Eu não sei pregar, sabe? Sim. Se você lê um versículo, é uma pregação. Lê esse versículo. Deus é amor. E diz assim: meu irmão, minha irmã, Deus é amor, Deus te ama.
Fale de Cristo. Diga, olha, há um só Deus, mas há um só caminho até Deus. Cristo. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida. Carrega a sua palavra. Eu digo que o celular foi uma grande invenção que ajudou as pessoas a terem maior facilidade ou comodidade para ler mais a palavra de Deus. Porém, o celular foi algo que eu vou chamar assim, horrível na vida do crente, porque tirou do crente o testemunho dele carregar a Bíblia. Então, alguns não carregam a Bíblia, eles carregam o celular. E nesse carregar do celular, eles não testemunham que são cristãos evangélicos. A reforma protestante os seus evangélicos também. Então, não testemunha isso. Então, há muitos irmãos que já tinham vergonha de andar com a Bíblia, hoje eles estão cegados, porque não precisa carregar. Chegando lá na igreja, pastor, estou lendo a Bíblia aqui no celular. Isso é livre de cada um e cada um se acerte com Deus. Mas eu só lamento porque, ao não carregar a Bíblia, a pessoa, então, ela não testemunha para aqueles que a vê que ela verdadeiramente tem uma fé em Jesus. Que ela verdadeiramente tem uma vida diferenciada. Amém? Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, fica na paz e fica no amor do Senhor Jesus. Hoje foi uma breve palavra, falar um pouquinho sobre a reforma e aquilo que ela representa para nós, cristãos evangélicos. Nós somos nascidos da reforma. Se não fosse a reforma protestante, eu nem estaria pregando aqui hoje. Isso não seria permitido a mim, um leigo qualquer. Mas, glória a Deus, que através da reforma, muitas igrejas nasceram e muitas igrejas verdadeiras estão aí semeando a palavra do Senhor, mesmo num tempo de pandemia, num tempo opressor que vivemos, que as autoridades têm usado essa pandemia para oprimir a igreja. Eles permitem que muitas coisas se abrem. A igreja, para abrir, eles criam muitas barreiras. Eles dizem que os idosos não podem frequentar a igreja, mas os idosos podem frequentar aquilo que o Estado oferece, aquilo que o município oferece. Os shopping centers, os comércios, o transporte, um velório, um momento fúnebre, supermercados, essas coisas que têm um retorno para as autoridades. Um idoso, uma criança pode frequentar, mas a igreja que não dá retorno para eles, olha que a igreja ainda paga o IPTU às vezes, né? A igreja ainda paga esse imposto. Eles oprimem, dizem que não pode idosos, não pode crianças. Olha só o tempo de opressão que vivemos, meu irmão, minha irmã. Muito daquilo que Lutero enfrentou no ano 1517 e antes. A reforma nasceu em 31 de outubro de 1517. Então, assim como nos dias de Lutero, hoje nós enfrentamos também muita oposição e opressão, mas nós vamos vencendo em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Nós vamos vencendo em nome de Jesus, porque maior é o que está em nós do que está no mundo. Cristo é maior, porque Cristo é o nosso Senhor e Salvador, e Ele está em nós, e nós estamos nele, pela fé. Amém, meu irmão, minha irmã. Vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nosso Deus, Pai glorioso e maravilhoso, te louvamos, te adoramos, Senhor, porque tem falado conosco pela tua gloriosa e poderosa palavra. Deus altíssimo e maravilhoso, nós te adoramos, Senhor, porque tem recebido nossas orações. O Senhor tem se inclinado para nós, ouvido o nosso clamor. Senhor, nós clamamos por nossas vidas, clamamos pelas nossas famílias, clamamos por pessoas que estão enfermas, pessoas que estão sofrendo nos mais diversos sofrimentos. Deus poderoso, em nome do Senhor Jesus, lhe pedimos, cura essas vidas. Senhor, restaura essas vidas. Em nome de Jesus, repreenda toda ação maligna que esteja oprimindo vidas, famílias. Ó Senhor, usa-nos para falar da tua palavra, essa palavra maravilhosa, essa palavra de poder, essa palavra que revela Cristo Jesus, o caminho, a verdade, a vida. Senhor, Deus poderoso,
Eu lhe agradeço por esse momento da tua palavra, por esse momento de oração, por esse momento em que sentimos a tua presença, ó Deus Altíssimo, agindo sobre nós, nos dando a tua paz, nos dando o teu amor, nos dando a tua graça e nos dizendo que o Senhor é conosco onde quer que nós andemos. Senhor, muito obrigado por nos abençoar hoje e sempre em Cristo Jesus. Aleluia! E glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Fique na paz e no amor de Cristo. Estamos juntos nessa caminhada aí. Amanhã você que vai para a igreja, um bom culto, um culto cheio da presença do Espírito Santo de Deus. Amanhã nós aqui de Suzano vamos estar abrindo nossa igreja às 10 horas. Amanhã é dia de ceia para a honra e glória do Senhor Jesus. Você está convidado a vir conosco, sentir no seu coração. Não esqueça de trazer a máscara, nós temos todo esse aparato na questão da saúde, mas nós estamos abrindo essa igreja para a honra e glória do Senhor, para dizer que só Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Fica na paz e no amor de Cristo e até breve. Até mais. Boa noite.